Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei junto com vocês, estudantes e professores, no nosso chat para essa aula que será sobre o conceito de América Latina. É a primeira parte dessa aula que será apresentada pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, Pro? Tudo bom, professora Luíse? Olá aos alunos, aos professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula de Geografia para a terceira série do ensino médio. Como a professora Luíse falou, né, o tema da aula de hoje, hein, põe na tela aí, por gentileza, para os professores acompanharem os alunos. O conceito aí de América Latina vai ser a primeira parte de duas partes de aula aí. Antes da gente começarmos a aula, vamos ver o que vamos trabalhar, né, professora? É isso aí, vai aparecer na tela para vocês a habilidade e os objetivos da nossa aula. Hoje a nossa habilidade é analisar elementos históricos geográficos que permitam diagnosticar diferentes argumentações socioculturais para explicar o conceito de América Latina. A unidade temática é choque de civilizações e o objeto do conhecimento é a questão étnico-cultural na América Latina. Para a gente começar os trabalhos de hoje, a gente vai assistir um vídeo da série BGE Explica sobre a ODS 16. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesta edição, falaremos sobre o Objetivo 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Ele almeja promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. A paz é um requisito básico para a sustentabilidade. Em sociedades mergulhadas em conflitos violentos, a urgência em resolver essa situação deixa os esforços para o desenvolvimento em segundo plano. Os prejuízos causados aumentam a pobreza, o que agrava ainda mais os conflitos e gera um círculo vicioso. Na Guerra da Síria, por exemplo, de acordo com um estudo do Banco Mundial, de 2011 até o final de 2016, as perdas acumuladas do Produto Interno Bruto foram estimadas em 226 bilhões de dólares, cerca de 4 vezes o PIB da Síria em 2010. Os prejuízos não vêm apenas das guerras tradicionais ou civis, mas também da violência e do crime. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2016 o Brasil teve a altíssima taxa de 31,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Segundo a publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, intitulada Os Custos do Crime e da Violência, o Brasil gastou, em 2014, 3,78% de seu PIB no combate ao crime, ou cerca de 218 bilhões de reais. Nesse sentido, o ODS 16 tem como algumas de suas metas reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado, e reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. No nível internacional, há claramente uma desigualdade no poder decisório entre os países, principalmente entre os desenvolvidos e os de menor desenvolvimento relativo. Portanto, o ODS 16 também almeja ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global, e no nível nacional, garantir a representatividade e a inclusão nas instituições públicas, com os cargos sendo ocupados de forma proporcional aos diversos grupos que compõem a população. Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais são metas essenciais que enfrentam ameaças constantes. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 61 países, mais de 1.000 defensores dos direitos humanos, jornalistas e sindicalistas foram assassinados entre 2015 e 2018. Para a construção da paz, é preciso ter em mente que o conflito é algo inerente à vida em sociedade. Desse modo, quando ele ocorre, é preciso que haja justiça na sua resolução.
com obediência ao devido processo legal. Em 2016, no Brasil, mais de 290 mil pessoas estavam presas sem sentença, o equivalente a cerca de 40% da população prisional. É preciso promover o Estado de Direito, com igualdade de tratamento e acesso, juntamente com o fortalecimento das instituições. Ao gerar o sentimento de que a justiça está sendo devidamente feita, ocorre o fim dos revanchismos pessoais e a redução da sensação de impunidade, fatores que fortalecem a sociedade e a confiança desta no Estado, criando assim condições para a paz sustentável. Além do mais, é preciso salientar que a paz deve estar presente em todos os níveis, a começar pelo doméstico. De acordo com dados disponíveis de 2005 a 2017, em 81 países, quase 8 em cada 10 crianças de 1 a 14 anos foram submetidas em seus lares a alguma forma de agressão psicológica ou castigo físico de forma rotineira. Então, ainda há muito o que fazer para atingir este objetivo. Bom, é isso aí, né? Infelizmente, né, quando vemos esse vídeo aí, né, a respeito aí da paz, justiça aí, na questão aí da ODS, né, dos objetivos da ONU, né, tem muito, né, mas muita relação aí com os países aqui da América Latina, né. Então a gente vê aí os gastos que são feitos aí, né, quanto à segurança, né, que em certa parte ainda é precária, né, isso aí reflete na parte social, reflete na parte econômica dos países e, logicamente, vai gerar um atraso aí nas sociedades latinas, o que a gente observa aí, né, no nosso decorrer aí, tanto aqui no Brasil, como em todos os países aí da América Latina. Acho que não tem uma exceção, né, professor? Sempre tem alguma, né, uma coisa grave aí, né? Alguns mais, outros menos. Né? Alguns mais, outros menos, né? Porque como a gente já retratou aqui em outras aulas, a herança colonial é muito forte nos países da América Latina. Então, a questão do pacto colonial que existia causou sérias consequências para o desenvolvimento econômico, e é por isso que é como se a América Latina tivesse sempre alguns passos atrás do resto dos países desenvolvidos. Exatamente, né? Bom, vamos ver aí a localização da América Latina, que eu sempre gosto de colocar o planisfério e fazer a localização. Então, aí nós temos a setinha apontando, né? Lembrando que a América Latina vem aqui do México, né? Então, toda essa região aqui nós denominamos de América Latina, né? E essa parte aqui que está o Canadá e os Estados Unidos, nós chamamos de América Anglo-Saxônica, que é uma das divisões aí, né, desse nosso continente aí, né, com uma ampla latitude aí de norte a sul, e tem essa divisão, né? Por isso, aí a gente fala dessa questão de conceito, professor. Conceito, América Latina. Então, da onde que vem latina nessa realidade, né? Latina, a gente remonta à questão do Império Romano, né, as línguas latinas, né, o português, o espanhol, que são, né, o país, Portugal, Espanha, Itália, que foram países que resultaram do fim do Império Romano, né? E depois, com o processo de colonização, a cultura desses países foi sendo introduzida aqui no continente americano, né? Então, a gente remete à questão da América Latina a essa questão da herança do fim do Império Romano e a formação dos reinos naquele território. Isso, e aí, logicamente, né, sendo adotado aí as línguas, né, das próprias colônias que vieram aqui, principalmente Portugal e Espanha. Então, as línguas latinas aí conhecidas, né, aqui, né, no mundo, no nosso planeta, e especificamente aqui no nosso continente, né, o espanhol, o português e o francês, tá certo? Agora, o interessante é o quê? Quando nós observamos o mapa da América Latina, que se denomina nessa conceitualização, a gente vai observar aí o próximo mapa, né, que aí tem lá especificamente a América Latina no globo. Alguns países que são considerados aí da América Latina aí no território, falam o inglês, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a Guiana, que fala inglês, porque foi colônia inglesa. Nós temos aqui ao centro o Suriname, e nós temos a Guiana Francesa, né, que é um departamento francês, mas nós temos países aqui, que na América Central também, que falam, né, o inglês. Mas eles estão sendo considerados aí também pertencentes à América Latina. E aí, não é, a gente chega a uma conclusão, né, que essa relação de conceito de América Latina não é só uma questão cultural,
ela também tem a ver com a economia, né? Então, se separou-se, né, a América Latina com a América anglo-saxônica, até por uma questão econômica. Então, os países da América Latina, isso principalmente na década de 1970, são os países pobres. E aí, logicamente, nós temos países da América Latina que falam inglês, que não deveriam estar aparecendo lá na América Latina, mas que eles acabam constando até porque não tem como tirar eles, né, territorialmente dessa região. E é interessante isso, né, professor? Então, tem essa questão cultural, que você explicou aí, legal e tal, mas por trás aí também tem um certo preconceito, e aí vem a questão econômica, principalmente na década de 70, que tinha isso, subdesenvolvido, desenvolvido, né? Exatamente, né? E até outros contextos anteriores à década de 1970, né? A América participando aí de alguns processos, como na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, às vezes o olhar se voltou um pouco mais aqui para o continente, e tem até uma brincadeira, uma piada, né? Do México para baixo é tudo América Latina, é tudo Brasil, né? Tem aquela questão de não saber nem a localidade, as capitais. Então, tem um olhar preconceituoso justamente pelo atraso econômico que esses países experimentam e, muitas vezes, por consequência das ações dos países desenvolvidos propriamente. Então, é bem complicada, mas é legal a gente ver esse conceito até para levantar a nossa estima enquanto latino-americanos, né? A gente conhecer a história. Somos latino-americanos, é isso aí. Bom, na próxima tela tem um mapa, né, mostrando aí a colonização da América Latina, né? Então temos aí a legenda, né, todo esse território verde aparecendo aí, território colonizado pelos espanhóis, né, o que está em laranja aí, que é o Brasil, território colonizado aí por Portugal, né, e nós temos o território francês, que é a casa aqui da Guiana Francesa, aí aparece também destaque o Haiti, né, os territórios britânicos em vermelho, né, que poderia estar em vermelho, né, tá, erraram aí a cor, que é a Guiana, que era chamada de Guiana inglesa, agora é Guiana, apenas Guiana. E aí nós temos aqui o território holandês aqui em destaque, né, que era a Guiana holandesa e hoje é chamado, né, de Suriname, tá certo? Então, que também, né, lembrando, agora falando do Suriname, né, pode voltar aqui para mim, por gentileza, o Suriname de língua holandesa, que também não faz parte dessa família aí de línguas latinas, tá certo? Então, também é interessante retratar isso aí. Na próxima tela vai ter uma animação, né, mostrando aí, né, uma formação dos estados centro-americanos, ou seja, a descolonização, né, da América Central, né? Então, é interessante retratar aqui, quando a gente vê essa imagem, né, na época da colonização, o vermelho se destaca porque boa parte dos atuais países foram colonizados pelos espanhóis. Então, obviamente, né, essa animação aí vai ter aí, né, uma soberania espanhola, mas a gente vê aí em amarelo, que é a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, o azul, que aí destaca aí a França, que é colonizada aí pelos franceses, né? Então, essas regiões aí que acabam aparecendo na América Central, também tem países, ilhas que foram colonizadas aí pela Dinamarca, pela Suécia, mas é interessante, né, professora? A gente vê o destaque os espanhóis aí na América Central. Exatamente. O destaque são os espanhóis, mas a gente não deixa de destacar a questão da participação francesa nesses processos de independência, mesmo os da América espanhola, né? Porque abriu-se uma janela de oportunidades a partir do momento em que as invasões napoleônicas ocorrem na Europa. E em 1808, né, começa a ocupação francesa na Espanha, a monarquia espanhola cai, né, o Fernando VII, o rei, cai, e quem assume é o José Bonaparte. E aí, em 1812, tem a Constituição de Cádiz, né? Ou seja, a Espanha agora é uma monarquia constitucional e não mais absolutista, e é aí que se cria a tal janela que eu falei para vocês, né? A janela de oportunidades, onde os países aqui, as colônias, né, na época, espanholas, e até as não espanholas, como é o caso do Haiti, que foi colônia francesa, vem aí uma oportunidade de promover os seus processos de independência. O Haiti, por exemplo, que era colônia da França, foi o primeiro país
a se tornar independente nesse processo todo, né? Aproveitando um aspecto lá da Revolução Francesa, ainda em 1793, que garante a libertação dos escravizados nas colônias francesas, e aí uma revolução se inicia. Toussaint de Louverture, que era um escravizado, assume o poder, mas quando a Revolução Francesa acaba e chega lá ao poder Napoleão Bonaparte, essa escravidão ela é restaurada nas colônias, e aí a gente tem um outro processo de guerras no Haiti, que resulta na vitória dos haitianos, né? Então, além de ser o primeiro país a se tornar independente, é um país independente com a libertação dos escravizados. A curiosidade aí sobre a independência do Haiti. E aí vocês estão vendo no mapa que as áreas em vermelho que correspondiam à Espanha foram, aos poucos, também se descolonizando, aproveitando de novo aí para reforçar a janela de oportunidades aberta pelas invasões napoleônicas. Claro que depois foi restaurada, né, professora, a monarquia na Espanha, mas já era irreversível, né, porque alguns grupos aqui na América, né, liderados pelos criollos, que era um grupo social formado pelos colonos descendentes de espanhóis, mas nascidos na América, eles vão começar aí os processos de independência, os famosos libertadores da América. Exatamente. E a gente percebeu, né, vários territórios se tornando independentes, né, vice-reinos da Espanha, né, e eles mesmos depois entrando em conflitos, a gente já viu isso em aulas anteriores, e, logicamente, vários países aparecendo aí na América Central, tanto na América Central continental, que é o istmo que liga a América do Norte com a América do Sul, e também a América Insular, aí, que são, né, os países, ilhas, os arquipélagos que nós temos na América Central. E na outra tela nós vamos ter também uma outra animação mostrando aí sim a América do Sul, que também, né, tem o destaque aí da Espanha, né, pegando aí boa parte do território aí, né, na sua formação colonial, né, e nós temos em verde aí o Brasil sendo colonizado pelos portugueses, e nós temos em azul a Guiana Francesa, né, que até hoje ela é um departamento francês, né, agora ficou verdinho aí. O cinza que está no centro, né, dominado aí, colonizado pelos holandeses, né, atual Suriname, e em laranja a Guiana inglesa, né. E aí nós temos, logicamente, também, né, um histórico aí em cima da colonização, né, falando, né, toda essa questão aí de colonização e, lógico, conquistas, né, através de guerras, né, e através de acordos territoriais também, né, professor? Também acordos territoriais. Inclusive, o Brasil, a América Portuguesa e a América Espanhola, melhor dizendo, as colônias de Portugal, as colônias da Espanha, houveram algumas relações territoriais aí que, por conta de tratados, né, que basicamente correspondiam à seguinte situação: Portugal, ultrapassando a linha do Tratado de Tordesilhas, né, ocupando regiões originalmente de posse da Espanha, e aí acordos precisaram ser feitos para consolidar o território. E aí os processos de independência que foram acontecendo aí no século XIX, né, de novo, né, a questão das invasões napoleônicas teve grande influência, os criollos, que era aquele grupo que não estava satisfeito ali com a situação de falta de participação política no cenário da América Espanhola, foram que organizaram as juntas governativas que foram dando aí, desencadeando os processos de independência em várias regiões e formando os demais países da América do Sul. E no caso do Brasil, a gente já sabe que o processo, né, é sempre diferenciado, né, o Brasil tem ali as suas peculiaridades por conta justamente de ser colonizado por Portugal, e aí o processo de independência do Brasil seguiu outros caminhos que não havia revolucionária, havia bélica, e sim acordos ali entre determinados grupos da sociedade colonial, em parceria com Dom Pedro I, filho do rei de Portugal. Aí. É isso aí. Então, né, baseando-se aí nesse histórico aí passado aí pela professora Luíse, aí nós temos aí no próxima tela a descolonização, né, a gente já vai fixa, né, da América Latina e os respectivos anos de independência dos países, tanto aí, né, da América do Norte, que pertence aí, né, o país, o México, América Central e América do Sul. Certo, pessoal? Vamos lá para uma atividade agora? Vamos lá para uma atividade. Quais países, estudantes, têm línguas latinas, né? Quais são as línguas latinas faladas na América Latina? Em 1 minuto, a gente volta.
Voltamos. Os estudantes, através dos seus professores aqui no chat, pontuaram as 3 mais lembradas sempre, né? O português, o francês e o espanhol, línguas latinas faladas aqui no nosso território, né, da América. Perfeito, é isso aí, professores, alunos, né, parabéns aí sempre pela participação positiva aí no nosso chat, né? Sempre aí ajudando aí essa dupla dinâmica aqui, né, que tenta aí ajudar os professores e os alunos aí incentivando o estudo. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós estamos observando aí a resposta de vocês, né, e a localização aí das línguas faladas na América Latina. Então, o espanhol em verde, né, que domina aí a região da América Latina, o português em amarelo, e aí nós temos o azul aqui na Guiana Francesa como departamento francês. Eu sempre gosto de falar e destacar isso toda vez que aparece a Guiana Francesa, né, para o aluno entender que não é uma colônia francesa, mas é, né, um departamento, como é um estado aqui no Brasil, eles chamam lá de departamento, né, é um território ultramarino da França. Né? O que é um território ultramarino? Que está lá no outro continente, você tem que passar lá pelo oceano, e esse território é uma anexação, né, da França. Né? Então, eles usam lá, por exemplo, o euro. Né? Se a França usa o euro, eles também vão utilizar o euro e outros exemplos aí que fazem parte do cotidiano da França, tá certo? Nós vamos ver aqueles povos pré-colombianos, né? Então nós vamos ver a localização deles, né? E a professora Luiz, logicamente, sempre aí dando um agrado aí, né? E quebrando o nosso galho e falando um pouco do histórico de cada civilização. Então vamos começar aí com os maias. Então nós temos aí os maias, a localização deles aqui na América Central, né, professor, que está em verde, né, e aí nós temos a imagem aí do templo de Kukulcã. Aí é com a senhora. Bom, até o professor Alcides está colocando assim, e os indígenas, né? Chegou a hora de falar dos nativos da América, né? Os maias, sempre ali envoltos em mistério, foram considerados aí uma grande civilização, poder político centralizado. A gente até vou pedir para voltar a imagem, né? Um outro código que pode colocar, diretor, a imagem novamente do templo, né? As grandes construções demarcando ali a presença de uma grande civilização, mas o fato é que muito provavelmente o desaparecimento dos maias não se deu em função da ação dos colonizadores espanhóis, né? Foram outras questões envolvendo intempéries climáticas, até mesmo territórios que foram dispersando a população dessa região aí. Os maias, né, sempre envoltos em mistérios, teorias, né, calendário, é um povo místico até hoje para a gente aí. Exatamente. E saindo aí dos maias, da América Central, né, e até um pedaço lá da península de Yucatán, no México, nós vamos para os incas. Então, estamos aí a localização dos incas, né, que aí no período aí mais ou menos de 1438 a 1533, na Cordilheira dos Andes, estão vendo lá o destaque em verde, né? Então era um povo andino, né? E a imagem, né, mostra, né, o formato, né, de como se fazia a agricultura aí dos incas, aproveitando aí o Planalto, né, e fazendo esse terraceamento aí que nós utilizamos até hoje nas sociedades modernas aí. Então é um processo até que podemos dizer assim tecnológico. Né? Exatamente, os incas detinham tecnologias aí arquitetônicas, né, de produção, como o caso da arquitetura em terraços, né. Vamos lembrar da cidade de Machu Picchu, com as grandes construções ali, aquele patrimônio mundial maravilhoso, né, que os incas construíram, uma cidade, né, bem distante ali, e a própria cidade de Cusco, né, um grande centro ali dos incas, que inclusive a palavra Cusco significa umbigo do mundo. Então, veja como eles se enxergavam já como uma grande civilização que eles de fato foram, né? Exatamente, né? Bom, a próxima são os astecas, né? Fica lá na região lá do México, né? Então também lá próximo lá da península de Yucatán, o calendário asteca, né? Então foi lá um período aí de 1325 a 1521. Todos esses períodos que a gente fala é o auge dessas civilizações, né, professora? Exatamente. E essas datas já do final declínio correspondem justamente ao domínio dos espanhóis naquela região. Aí, no caso, a dominação de Hernán Cortés, espanhol, sobre os astecas, consolidada em 1521, com a derrubada de Montezuma do poder. E para finalizar, para contento do professor Alcides, nós vamos mostrar o Brasil indígena, tá? Que aí é o próximo mapa do século XV, antes da colonização. Então, a distribuição aí
dos povos indígenas, né? Então, o Tupi-Guarani em destaque, né? O povo G também com grande destaque, mas uma distribuição aí desses povos, desses grupos indígenas aí, que foram aí os povos originários, os povos autóctones do nosso querido país, tá certo, pessoal? Tem um Saiba Mais, rapidinho, entre aí, printem a tela, para vocês saberem um pouco mais da cultura pré-colombiana. Foi um imenso prazer estar com vocês aqui, obrigado pela participação, um forte abraço, um bom final de semana para vocês, se cuidem, e obrigado, professora Luísa, parabéns aí pelas explicações. Obrigada pela oportunidade. Antes de sextar, não esqueçam de avaliar nossa aula aí, beleza? Até a próxima!